Seja bem-vindo ao canal do Dualush. Aqui você terá muito conteúdo de nutrição, hormônios e metabolismo. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixe seu like. E aproveite o conteúdo. Que engrossa a pele, mano. O do leite ainda faz Tá, sentido. mas o que engrossa Faz sentido? O do leite é que assim, ó, do leite faz falar sentido. do leite, Vamos cuidar. fazer o corte É do que o leite é o leite. seguinte, o leite, a gente sabe que existe a intolerância à lactose, né? Intolerância à lactose é que você tem intolerância à lactose, que é o carboidrato do leite. Tá. O que significa isso? O teu corpo, ele só consegue absorver o carboidrato na forma mais simples. A forma mais simples, por exemplo, do amido é a glicose. O intestino, esse amido, essa molécula maior de carboidrato, ela precisa ser quebrada ali no intestino em moléculas de glicose. Se tiver duas moléculas de glicose ligadas, que é a maltose, por exemplo, o intestino não absorve. Ele precisa quebrar essa ligação para ter só glicose e absorver. Outros, a gente chama isso de monossacarídeo. Tem a frutose também. A frutose é um monossacarídeo. A gente encontra principalmente no açúcar. E tem nas frutas também, né? Tem no mel. O corpo só absorve a frutose. Por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele é um disacarídeo, a gente fala. Ele tem uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. O nosso intestino, ele não consegue absorver a sacarose se ele não quebrar ela. Então, ali no intestino tem uma enzima chamada sacarase, que ela quebra o açúcar em glicose e frutose, daí absorve, cada um separado, né? E normalmente essa frutose vira glicose ali no fígado, enfim. Pode virar gordura também, ser armazenado como glicogênio, pode virar um monte de coisa. E tem a galactose. A galactose, junto com a glicose, formam a lactose. Então a lactose, que é o carboidrato do leite, é um disacarídeo. São dois monossacarídeos ligados, né? Então, lá no intestino a gente tem uma enzima chamada lactase que precisa quebrar a lactose para que o corpo absorva a glicose e a galactose. Essa galactose ali no fígado, ela vira glicose, né? A galactose. Enfim, normalmente o ser humano ele produz a enzima lactase até os 2 anos de idade, né? Que é o período ali de amamentação. A gente produz. Mas, conforme a gente vai envelhecendo, a produção de lactase vai diminuindo. Só que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que param de produzir totalmente a lactase e essas pessoas são intolerantes totais. Qualquer quantidade de lactose vai dar problema. E tem as pessoas que têm uma intolerância parcial e tem as pessoas que não têm intolerância à lactose, que podem consumir grandes quantidades sem ter problema. Então, por que dá problema quando você tem intolerância à lactose? Por que o cara pode achar que a pele engrossou? Porque quando a lactose chega no intestino, se não tiver essa enzima lactase, essa lactose ela não tem como ser absorvida. Então, ela vai passar para o intestino grosso. E lá no intestino grosso, quando ela passa, ela leva água junto, por osmose. Então, por isso que pode dar diarreia, porque ela vai puxar água junto pro intestino grosso. E lá no intestino grosso que a gente tem, é lá que se formam as fezes, né? Você tem a microbiota, né? E a microbiota adora lactose. Os lactobacilos, né? Tem lactobacilos lá, eles adoram, então eles fazem a festa. E a festa, basicamente, é a fermentação, né? Dessa lactose. Daí, isso, como você vai ter um aumento da retenção ali, vai ter um estufamento abdominal. E aí o cara pode interpretar que, porra, tomei essa porra aí, né? Tô estufado, tô inchado. Entendeu? Mas não é porque ele ganhou gordura ali, né? Ele teve um acúmulo de água ali, um estufamento devido a ele ter intolerância. Mas se ele usasse uma enzima ou usasse um produto sem lactose, ele não teria isso, né? Então não tem nenhum mecanismo que faria com que o leite, por exemplo, aumentasse a gordura do cara, né? Não tem sentido isso. Mas eu entendo o bodybuilder leigo ali, ele interpretar, leite não é bom porque eu fico estufado. Então o cara interpreta que engrossou a pele dele, entendeu? Nesse sentido. Mas na verdade é só um efeito ali agudo dele ter intolerância, né? E essa retençãozinha que ele tem, ela é transitória, né? Mas o grande problema do leite é a lactose? Porque a gente viu já... Não é um problema pra quem tem intolerância. Não, mas por que tem uns caras que demonizaram tanto o leite, chamou de veneno, falou que... Eu não consigo entender. Por que tem alguma outra coisa sem ser a questão da... Cara, é que às vezes
por exemplo, você quer chamar atenção, você quer ganhar mídia. Muitas vezes tu tem que Polemizar. tem que polemizar, entendeu? Só que às vezes os caras polemizam ou realmente porque acreditam ou de má fé, né? Então falar o óbvio não chama muita atenção. Pessoal, comam frutas e vegetais. Isso é saudável. Foda-se. Entendeu? Então. Só dá certo pro Capial, só. Que já é conhecido. Ele não ficou conhecido por falar isso, sim, mas, sim, né? sim. Mas é que nem. Depende da forma que você fala algo, pode ficar interessante, mesmo que seja uma informação óbvia. Mas é mais difícil você fazer uma informação que é mais óbvia ser interessante, se tornar interessante para as pessoas. É mais fácil se você falar algo que não é óbvio, se você falar algo que está relacionado a uma teoria de conspiração e tal. Isso chama a atenção. E atacar o leite é algo que gera bastante repercussão, né?